Segundo Crônicas 7, do versículos 11 ao versículo 14, diz assim: Então Salomão terminou de construir a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, à noite, apareceu para Salomão, em espírito, é claro, né? E disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor disse assim para Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos insetos, aos gafanhotos, que consumam a terra, ou seja, que destruam as plantações, ou se eu enviar uma peste, uma praga entre o meu povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e se esse meu povo, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus a oração desse povo, o clamor desse povo, e perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Palavra profunda essa, da parte de Deus, nessa passagem bíblica de 2 Crônicas 7:14, 7 de 11 ao 14, onde Salomão resolveu construir a casa para Deus, Salomão quis construir uma casa para Deus, uma moradia para Deus. Nós precisamos seguir esse exemplo de construir uma moradia para Deus, fazer uma casa para Deus, um templo, uma residência para Deus. Mas Deus iria morar dentro de uma residência, dentro de uma casa feita pela nossa mão hoje? Não, claro que não. Mesmo porque não haveria espaço nessa casa para Deus morar. Então é necessário que nós venhamos a construir ou reformar, Construir eu não diria, mas reformar, porque nós já estamos construídos, O Senhor já nos construiu, o Senhor já nos fez. O que nós precisamos é uma reforma moral, física e espiritual de nós mesmos, para sermos casa e moradia de Deus, para Deus se alegrar em nós, Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou dos céus e se alegrou com a casa que Salomão havia feito para ele residir, para ele morar. Então que nós venhamos a fazer uma reforma dentro de nós mesmos, limpar, purificar, retirar tudo que não é bom, tudo que não agrada a Deus do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo, da nossa vida física, para que Deus venha residir em espírito dentro de cada um de nós. Aí o Senhor diz, depois que ele se alegra na casa que Salomão fez, e eu tenho certeza que ele irá se alegrar se você se santificar, se purificar, retirar todas as mazelas, deixar o pecado de lado, passar a viver uma vida decente na presença de Deus, porque Salomão, ele prosperou em tudo que ele fez. Salomão alcançou êxito em todos os propósitos dele. Muitas pessoas desejam, alcançar êxito, desejam uma vida equilibrada, uma vida bem fundamentada, quer ser bem sucedido, mas não aceita viver de acordo com a vontade de Deus. E por isso fica difícil, alcançar êxito nos propósitos, fica difícil ter uma vida bem-sucedida, tranquila, de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria, com a família, com os filhos, porque não quer viver a vontade de Deus, rechaçam o
o querer de Deus. Aí Deus diz: se eu fechar os céus e não chover sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eu ordenar aos gafanhotos, né, os insetos que destrua todas as coisas, destrua a tua vida, desfaça os teus bens, acabe com a tua riqueza, com a tua felicidade, com a tua paz, porque esses insetos aqui, irmãos, esses gafanhotos, essa peste, é uma espécie vamos dizer assim, algo espiritual que vem para destruir a nossa vida. O ladrão veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Esses gafanhotos, esta peste, é mais ou menos algo espiritual da parte de Deus para nos provar. Nós caímos, né, em situações difíceis, onde nós precisamos urgentemente nos arrepender. E por isso Deus diz: se eu enviar os gafanhotos para destruir a terra, destruir o quê? A terra hoje é você, é eu, é nós. Então, se os gafanhotos vierem, Deus está dizendo: se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar uma peste para destruir a terra, essa terra somos nós, seres humanos. Mas se nós, seres humanos, o povo de Deus, que nós somos o povo de Deus, deveríamos ser residência, moradia do Deus vivo, como está escrito em 1 Coríntios 6,19, né? Vós sois templo e moradia de Deus. Não sabeis vós que vós sois templo e moradia de Deus? Então, se nós somos templo e moradia de Deus, nós temos que zelar por esta casa, cuidar desta casa, purificar, santificar, preservar essa casa limpa para Deus permanecer residindo nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se Deus permanecer residindo nesta casa, ele vai fazer com que essa casa prospere, com que essa casa fique edificada, com que essa casa fique firme, com que essa casa alcance êxito em todos os propósitos, que é o quê? Que é dar moradia ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Deus diz que ele não disse que enviaria, ele disse: se eu enviar, né, os gafanhotos, e se eu cerrar o céu e não deixar chover, e se eu enviar uma peste para destruir essa terra, aí essa terra, esse povo, fazer o quê? São 4 requisitos, irmãos, que é necessário nós fazermos para que Deus envie socorro, para que Deus envie a solução, para que Deus envie condições melhores para as nossas vidas. O primeiro guarda aí, coloca aí no teu coração, o primeiro é você se humilhar, é nós nos humilharmos diante de Deus. Essa é a primeira atitude que nós temos que ter, não importa se somos crentes ou não. Temos que nos humilhar diante de Deus. Todo aquele que se humilha diante de Deus, se prostra diante de Deus, cai de joelho diante de Deus e clama por Ele, assim como o endemoniado que clamou e Deus, na pessoa de Jesus Cristo, expulsou o demônio e ele ficou curado. Assim também somos nós. Se nós cairmos de joelho, nos humilharmos diante de Deus, Ele atenta para as nossas orações. Por quê? Porque nós temos que nos humilhar, é uma das condições. A segunda é orar. A terceira é buscar o Senhor em todos os instantes de nossas vidas. E a quarta, para finalizar, é nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Sem esses 4 requisitos diante de Deus, é impossível alcançar êxito em nossos propósitos. Precisamos, carecemos de ser humildes, carecemos de estar orando todos os dias, todos os instantes, se for necessário. Em constante oração devemos estar, irmãos, para que Deus atente nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, naquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender do seu mau caminho, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus e sararei, enviarei provisão, enviarei condição, enviarei coisas boas,
abrirei a janela do céu, derramarei chuva sobre as plantações e a tua plantação vai multiplicar-se cada dia mais, o teu salário vai aumentar, a tua alegria vai ser maior, a tua paz, a tua felicidade, porque o Senhor entendeu que você se humilhou, orou, buscou e se arrependeu, principalmente você se arrependeu dos seus pecados. Esse é um dos requisitos, dos 4 requisitos, o principal é você se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta se humilhar por um instante, não adianta orar por um instante, não adianta buscar de vez em quando o Senhor sem arrependimento. Porque se você não se arrepende dos teus erros, dos teus pecados, das tuas falhas, das ofensas que você fez ao teu próximo, se você não se arrepende do mal que você praticou, não adianta buscar o Senhor, irmão. É necessário arrependimento total. Faça um exame, examine-se o homem a si mesmo, né? Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, se eu não me engano, no verso 23. E depois, então, participe do corpo de Cristo. Ou seja, para você participar das coisas do Senhor, para você estar junto com o Senhor, para você estar na presença do Senhor, para você receber as benevolências da parte do Senhor, é necessário arrepender-se dos seus pecados. Aí se humilha, ore, busque, clame ao Senhor e Ele ouvirá dos céus e sarará a tua terra e vai curar as tuas feridas e vai liberar você para uma vida maravilhosa nesse mundo em que nós estamos vivendo e no que iremos viver, o mundo de Deus, o céu de Deus, o lugar de Deus, onde Deus está preparando casa e moradia para mim e para você. Mas antes, você precisa ser moradia de Deus aqui na terra. Que Deus os abençoe, graça e paz. Eu sou o pastor Paiva, presidente do Ministério Livre em Cristo. Graça e paz a todos.